dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Pensar Pode. E hoje nós vamos pensar sobre a Reforma Protestante e seus 503 anos de história. A Reforma Protestante, que foi um movimento cristão do século XVI. E hoje nós temos a honra, temos um convidado especial, que é o professor André Farias. Bom, eu sou o André Farias, eu sou professor da Faculdade Teológica Batista de São Paulo, sou pastor auxiliar na Primeira Igreja Batista em Vila Nova Cachoeirinha, zona norte de São Paulo, pai da Manu e da Luísa, esposo da Fernanda, sou graduado e mestre em teologia, hoje doutorando em teologia e também em filosofia sociológica pela Escola de Altos Estudos de Paris e Instituto Protestante de Paris. André, é uma grande honra receber você aqui no nosso podcast. Temos aqui também os seminaristas Nicole, o Anderson e o Henrique, que vos fala. Oi, eu sou o Anderson, eu sou seminarista e eu acredito que a reforma nunca acabou. Meu nome é Nicole e eu acredito que a gente pode aprender bastante com a história. Nós tivemos um episódio anterior com uma visão geral, mas nada vai se comparar com esse episódio hoje de um especialista aqui, né? E eu gostaria de começar com uma pergunta também, ouvi o professor, também ouvi os meus amigos aí depois. André, o que é a reforma e o que foi a reforma protestante? Legal. Espero contribuir com o que já foi pensado aí por vocês. A reforma, ela é um braço do movimento da Renascença, né? O renascentismo é aquele movimento que nasce entre o século XV e o século XVI, em que há uma volta aos textos antigos. Então, se você pensar que tudo estava sob a tutela da Igreja Cristã, então, que era a Igreja Católica na época, você tem um questionamento à escolástica da Idade Média numa volta humanista, porque o humanista, nessa época, é justamente aquele que trabalha o texto antigo, aquele que vai retrabalhar os textos filosóficos, retrabalhar as artes fora da tutela da igreja. E a reforma é uma ramificação desse movimento que vai justamente retrabalhar os textos no original, os textos que nós chamamos de escrituras. Puxa, excelente. Anderson, Nicole, que baseado nessas palavras do professor aí, e também no último episódio que a gente gravou, que vocês podem contribuir também o que é a reforma protestante para agregar. A reforma protestante teve a parte política dela, que foi muito importante, que realmente marcou a história da humanidade, né? Pensando tanto no ponto de vista do nacionalismo, né? Enfim, entre outras coisas, que quebrou com o império político, né? Da Igreja de Roma. Mas também foi aquele movimento que realmente buscou e acabou tendo esse reencontro com o Evangelho, né? E até tem a ver com bastante com o nosso episódio de hoje, acabou refletindo a nossa vida atualmente. E a gente vai poder ver melhor isso, né, no decorrer das perguntas, mas é realmente um movimento muito importante, que não foi um dia só, né? Não foi uma pessoa só, mas foi uma sequência de circunstâncias, de pessoas, de movimentos, que foi muito marcante na história, né? Legal. Show de bola. O que eu penso, né? O André foi feliz falando sobre o renascentismo, né? E o movimento humanista, mas eu penso sempre antes, um pouquinho, no século XIII, né? O John Wycliffe, e aí os seus desdobramentos, né? Com o pessoal da Inglaterra, o pessoal da Inglaterra, o John Hooks, né? Que foi no século XIV, né? Se eu não me engano, século XIV. E o que isso significou naquele tempo, né? Porque, por exemplo, eu sempre penso nas fogueiras, né? E como isso era importante, como isso foi importante, um pensamento dentro da igreja, uma crítica feita dentro da igreja. Para mim é sempre importante a gente pensar como teólogos essa ideia, né, de criticar a instituição dentro da instituição, não de fora, não olhando de fora, não como alguém que queira algo novo, mas alguém que consiga olhar, tá errado, e a gente conseguir trazer isso para nós. Isso aqui está errado, isso aqui precisa ser consertado, isso aqui parece que não está alinhado. Penso nisso desde Erasmo de Roterdã, né, com a sua crítica
as traduções da Bíblia, né, ali, que no primeiro momento ele alinhou com o Lutero e depois ele disse, não, acho que não é por aí, não há ruptura, né, não pode haver uma ruptura. Então, acho que é legal da gente pensar a respeito dessas traduções também, os erros de traduções que a gente teve para a Septuaginta e quanto isso significou, né, dentro da história, né, da igreja. Então, eu acho que o movimento da Reforma Protestante ela foi muito, mas muito importante. Algo que talvez até as pessoas que estão fora da igreja não consigam ter essa dimensão. Na verdade, eu acho que a Reforma Protestante, no primeiro momento, foi a salvação da Igreja Católica, que foi a partir dali que ela se reformou de vez, né? Porque se a gente for pensar no contexto político, dos Borgias assumindo o papado e aquela guerra entre eles, ali foi um momento onde era necessário que acontecesse o que aconteceu. E a partir dali, eu acho que é fundado um novo mundo, um novo jeito de pensar, um pensamento fora da igreja, né? É quase que como se a gente pensasse na instituição Deus, né? Que era a igreja católica, e que isso fosse pulverizado para todo mundo. Todo mundo pode pensar Deus a partir de agora. E isso teve consequências para o bem e para o mal. Talvez o professor possa falar um pouco mais sobre isso. Não, muito, muito interessante. Embora a reforma ela tenha esse nome, no singular a gente costuma usá-la. Ela é primeiramente, como a Nicole disse, né? São várias reformas. Né? É um erro dizer reforma no singular, né? Porque não há uma mesma reforma, mas há várias, né? Além de pontos que elas trazem em comum, mas elas apresentam também grandes diferenças. O Anderson traz os precursores, né, se a gente pode assim dizer também, desse movimento, ele disse muito bem movimento reformador, né, o movimento da reforma, porque ali a gente consegue englobar, né, todas essas reformas. Eu acho que a gente poderia, então, já que vocês trouxeram essa questão, partir, né, um pouquinho da ideia, assim, porque a gente comemora a reforma no dia 31 de outubro, né, desde com o ano de 1517, né, que é quando o Lutero ele fixou as 95 teses dele. Então, a gente poderia pensar assim, o que está acontecendo? Né? Há uma reforma luterana, mas há uma reforma reformada com Zwinglio, né? Há uma reforma radical, que são outros movimentos também. Há uma reforma anglicana, que é o que vai discorrer dos precursores que o Anderson citou, e há uma reforma na própria Igreja Católica também, reformismo, a gente chama. Né? Então, vejam que a gente pode, pelo menos, tratar como principais 5 movimentos da reforma que são interessantes e que a gente consegue situar um pouquinho. Por que a gente trata o Lutero, né, como o grande expoente da reforma? Porque a gente consegue representar naquilo que ele foi justamente 3, talvez, princípios que a reforma carrega em si. Não falo dos 5 solas, porque vocês já conhecem, ouvem bastante, mas a gente tem um princípio teológico, né? Por exemplo, Lutero ele era um monge preocupado com a questão da justiça de Deus. E isso tem muito a ver com essa reformação que ele pede, que o Anderson citou na própria instituição, né? A questão de Lutero era como é que Deus ele é favorável para mim. Então, em suas meditações nas Escrituras, ele tropeça justamente naquela carta de Paulo aos Romanos, lá no capítulo 1, onde ele não tem vergonha do Evangelho. Né? Na verdade, a justiça de Deus é revelada nesse Evangelho. E ali ele vai encontrar essa primeira contradição, né? Porque, embora a reforma seja esse movimento de reformação da própria igreja, ela cria uma ruptura nessa contradição entre a palavra Evangelho, que significa boas novas, e a noção de justiça de Deus, que de forma alguma, na época que Lutero viveu, era uma boa notícia. Então, a grande questão é como o julgamento, né, de Deus, o julgamento que estava ameaçando, né, as pessoas para o inferno,
ou vendendo indulgências para elas irem para o céu. Como que isso pode ser uma boa notícia? E ele encontra a solução para esse enigma no final desse versículo, né, que fala: o justo viverá pela fé. Então ele entende que a justiça de Deus, ela não poderia ser representada pela ideia de que Deus vai me julgar, essa ideia de condenação, mas ela tinha que trazer a ideia de que Deus me viu como justo por Jesus Cristo. E é aquilo que Paulo vai dizer, e é nesse princípio de Colossenses, lá em Colossenses 1, que nasce em Lutero essa questão teológica da reforma, o que a gente poderia chamar aqui no diálogo de princípio teológico, né? Onde Paulo fala: diante de Deus nós somos vistos como santos, justos, irrepreensíveis, quer dizer, livres de qualquer condenação. E para isso, no contexto em que eles viviam, justamente onde a igreja tinha esse poder político, como citado pela Nicole, e onde ameaçava as pessoas que não obedecessem a essa hierarquia política com o inferno e excomungação, Lutero vê uma liberdade no acesso ao texto. Agora, né, eu posso me tornar quem eu sou sem a acusação, ou sem o julgamento, ou sem a ameaça da igreja. Então, para Lutero, isso foi extremamente importante, né? Porque esse entendimento da palavra que nós conhecemos hoje, por conta dos reformadores, né, ele estava obscurecido pela tutela da igreja. Alguém quer comentar Fenomenal. esse princípio? Tivemos mais uma aula aqui. Mas muito interessante, André, porque você falou sobre esses outros movimentos, né? E também, além de Lutero, tantos personagens, né, que ficaram marcados, além de Zwinglio. Também tivemos Calvino e os países, todos os países ali, principalmente os europeus, que estão se passando essa reforma, né? Então, a Inglaterra, a França, os Países Baixos, tantos outros, e as fases dessas reformas. E, além disso, nós temos também depois uma contra-reforma, né? Por parte da Igreja Católica Romana. Só que você citou uma palavra aqui muito interessante, e tendo um professor de filosofia aqui conosco, poderia deixar de falar, que foi escolástica. Então, qual que foi o impacto e como que surgiu a escolástica nesse tempo? Ela surgiu exatamente no século XVI ou antes? O que você poderia trazer de escolástica nesse tempo para a gente? A escolástica está dividida em 3 momentos, né? A partir lá do século IX, X, e vai até o século XIV, o período pré-tomista, o período tomista e o período pós-tomista. Mas ela tem como grande expoente Tomás de Aquino, né? A escolástica vem justamente da questão da paideia grega, que é a questão das escolas que eram criadas ali depois do Império Romano, que conservou essa cultura grega, que a gente chama de trívium e quadrivium. Então, os escolásticos eram aqueles que ensinavam. E esse período, ele está representado, está contextualizado ali na nossa história na Idade Média, ele é justamente cheio, né, de uma teologia, de uma transição teológica, né? Porque antigamente, com os pais da igreja, no período antigo até a escolástica, nós tínhamos um platonismo teológico, né? Uma conversa da teologia com a filosofia platônica, o neoplatonista, a partir do grande sistematizador que foi o Santo Agostinho. Na escolástica, a gente tem a invasão árabe pela Península Ibérica, que vem trazendo vários textos antigos por onde eles passaram, né, através das conquistas deles, e um deles é a filosofia de Aristóteles, que vem sendo traduzida e vem questionando alguns princípios que a igreja sustentava na sua teologia dualista platônica. E ali, então, nasce o grande intérprete da escolástica, o grande teólogo, que é, de fato, talvez o maior sistematizador que a igreja cristã já teve. Ele escreveu mais do que Santo Agostinho, que é o São Tomás de Aquino. O São Tomás de Aquino ele vai conciliar a filosofia aristotélica
juntamente com a teologia neoplatônica. Então, ele vai ser o conciliador e um grande sistematizador. E o Renascimento, né, você vai ter, sobretudo naqueles que são chamados de humanistas, nos séculos XVI, como eu disse, são os autores que estudam, né, na verdade, os intelectuais que estudam os autores latinos e gregos da antiguidade e que começam e explicam suas obras com métodos de leitura rigorosos, justamente para confrontar, a partir da ciência moderna que está nascendo, os escolásticos da Idade Média e, sobretudo, a filosofia aristotélica. Show de bola. Obrigado por esse overview aí, André. Eu queria agora pensar um pouco também, começando pela Nicole. Nicole, hoje nós vemos um movimento aqui de teologia reformada. E aí a gente pode colocar aspas ou não nesse movimento aqui no Brasil, como que tem surgido. E eu queria pensar com vocês um pouco, né? Pessoas que têm buscado essa teologia reformada aqui hoje, qual que é a diferença dessa teologia reformada que tem sido criada aqui e de séculos passados, a gente fazer no contexto da reforma protestante também. Queria pensar um pouco com vocês sobre isso. Então, é engraçado porque acaba sendo até uma brincadeira meio de palavras, né? Porque às vezes as pessoas usam, né, a mesma palavra para dizer coisas que não são exatamente a mesma coisa, né? E quando você começa a estudar teologia, você começa a ficar meio preocupado, né, de usar as palavras corretas, enfim, porque isso É uma boa preocupação, né? Sobretudo na teologia. Isso é um princípio protestante, né? É basicamente colocar as coisas nas caixinhas, né? É um princípio renascentista, né, de olhar o original. Saber colocar as coisas no lugar, né? Os pensamentos, enfim. E como a gente comentou, tanto no podcast anterior, quanto o professor André também comentou, houveram vários movimentos diferentes, né? E os que ficaram realmente conhecidos como reformadores acabaram sendo os reformadores suíços, né? Então, eles que acabaram tendo esse nome mais forte de reformados e teologia reformada, né? E o Brasil, né? Como é que fica essa história, né? Na verdade, o Brasil, ele descende de toda uma árvore genealógica muito louca, né? Que a maioria dela é descendente de... A parte evangélica, no caso, né? É descendente de americanos, geralmente, né? A maioria. Atualmente, né, tem todo o grupo, né? Se procurar, tem até igreja copta aqui no Brasil, Igreja né? Que são os o quê? egípcios, né? Mas enfim, né? Copta, que é a igreja egípcia. Mas, assim, pensando de uma forma geral, a gente tem uma herança muito americana, né? E aí, beleza, da onde que surgiu, né? Então, de uma forma geral, a igreja americana tem uma descendência muito mais puxada para os puritanos, para os anabatistas, não é exatamente tão puxado para os calvinistas, né? De uma forma geral. E aqui no Brasil foi o que acabou chegando mais forte para a gente, né? Então, a nossa visão, assim, em geral, é muito mais puxada para esse ponto de vista mais puritano, mais anabatista, enfim, que o povo não gosta de falar, mas eu, assim, pelo meu ver, pelo menos por enquanto, eu acho que os batistas, principalmente, a gente querendo ou não, a gente acabou defendendo bastante. E, então, não é exatamente a mesma coisa que você ir na Europa e você encontra realmente os reformados, entendeu? Existe uma diferença, né? Então, quando as pessoas falam que são reformadas, elas estão pensando, muitas vezes até de uma forma meio romantizada, na reforma protestante de uma forma geral, né? E, em parte, isso é bom, né? Porque, assim, como eu falei, é sempre bom rever a história e pensar em princípios, enfim. Mas, em parte, é um pouco perigoso, porque não necessariamente a gente está realmente de acordo ou a gente é realmente aquilo que o nome diz, entendeu? Então, será que você realmente é 100% aquilo que o nome reformado quer dizer, entendeu? Então, de uma forma geral, a gente é muito mais puxado pro evangélico mesmo, de uma forma geral, do que essa ideia de reformado, mais puxado por um calvinista, assim, realmente europeu, assim, né? Isso faz uma diferença muito grande. A gente é muito mais radical, né? A visão evangélica, de uma forma geral, é muito mais radical em muitos aspectos, muito mais moralista em muitos aspectos do que esse tipo de pensamento reformado, né? Claro que é assim, né? Eu tô falando dentro daquilo que
eu já tenho conhecimento, eu tenho certeza que o professor André vai poder falar muito melhor do que eu, mas, assim, é mais ou menos por aí, assim, né? A gente, às vezes, começa a estudar teologia e se empolga com alguma coisa, assim, e a gente quer já se auto-intitular com aquilo, né? Já quer se juntar com aquele pensamento e não necessariamente aquilo realmente faz sentido direto, assim, né? Com a nossa realidade. A gente não pode ignorar toda a nossa cosmovisão, toda a nossa forma de pensar que existe aqui no Brasil. Então é um pouco mais complexo do que simplesmente falar assim, não, a partir de agora eu sou reformado, entendeu? Tipo, não é Show de muito bola. assim, né? Então, essa é a minha visão. Excelente. E você, meu amigo Anderson? Eu vou sair pela direita, né? Porque a Nicole mandou muito bem com os movimentos, né? E do que isso surgiu. Mas eu queria trazer também, né? Foi dentro da reforma que surge a cisão razão e fé. Né, que ali eu acho que a gente acaba perdendo muito, né, como o professor falou, com essas novas ciências, né, com São Tomás de Aquino trazendo Aristóteles para a conversa, né, dentro da igreja. Ali foi plantado uma ideia que o indivíduo poderia ter parte de Deus com o que ele tem. Santo Agostinho, quando traz Platão para a conversa, ele olha o mundo das ideias e o mundo das coisas, e separa. Né? Existe um mundo onde existe o divino, né? Existe Deus, e existe esse mundo que é um mundo inferior, incompleto. Né? E São Tomás de Aquino, quando traz Aristóteles diz que não, diz que existe dois mundos, né? Vamos pensar, duas canetas, e uma caneta, a caneta perfeita lá, e essa caneta que está aqui, mas essa caneta também está perfeita. Né? Esse mundo nosso, o nosso mundo não é um mundo totalmente imperfeito, porque há parte do divino aqui. E eu acho que esse entendimento, né, do desdobramento do tempo, a gente pensar na reforma, foi um pensamento individualista, né? Onde todo mundo tinha parte de Deus. E quando a gente quebra, né, que talvez não fosse a ideia, de novo, né, a crítica dentro da igreja, para uma reforma na igreja, para que a gente tivesse uma nova igreja alinhada com a palavra de Deus, a partir do que Lutero queria e depois outros reformadores, acabou quebrando a autoridade. Então, nós não tínhamos um norte. Né? Como a Nicole falou, foram várias reformas e vários evangelhos e vários entendimentos, né? E a gente teve briga do Zwingli com Lutero, alguns pós-Calvino, a gente teve briga de calvinos, anabatistas, puritanos, enfim. E isso acabou dissolvendo um pouco a ideia da teologia, né? A ideia das teologias, se a gente pensar. A gente não tinha uma só teologia, a gente tinha várias teologias. Mais do que isso, a gente tinha a teologia brigando com as ciências da razão. E aí eu acredito que, para a gente só tentar simplificar, né, eu acredito de novo, né, eu vou jogar para o nosso convidado essa bola, lógico, mas eu queria falar um pouquinho, é uma bomba, né, então eu queria falar só um pouquinho, porque a razão, se nós fôssemos somente para a razão, a gente ia tirar Deus da jogada. Então, a partir desse entendimento, a gente tentou ficar só nos dogmas. E a gente acabou perdendo essa ideia de teologia como ciência, né? Até para tentar fugir. E aí aparece um outro processo tentando falar que sim, que dá para chegar em Deus através da razão. Então a gente tinha dois polos. E nesses dois polos a gente se perdeu. E eu acredito que aí é o surgimento de várias teologias, né? É um pouco do que a Nicole falou, né? E quando nós tivemos a nossa teologia, quando os evangélicos chegaram no Brasil, um primeiro entendimento era: nós precisamos defender a nossa religião. Então, a teologia era algo apologético somente, né? Não era algo apologético e doutrinário, né? Era algo que você precisava entender. Então, nós não tínhamos uma ciência da teologia. Nós não poderíamos conversar sobre economia a partir da teologia. Nós não poderíamos conversar sobre ciências sociais a partir da teologia. Não, nós éramos a teologia que era limitado a um campo. Então, eu acredito que nessa ruptura nossa das reformas, tivemos muitas coisas que ganhamos, claro. O fato da gente poder ter a Bíblia é algo que eu acho que não tem preço,
né? Essa liberdade da gente ter esse posicionamento de ler, de estar aqui conversando hoje, falando sobre a Bíblia, é muito importante, mas nós também perdemos muito com isso, e eu acho que essa luta entre fé e ciência, que está aqui até hoje, né, palpável, eu acho que isso aí também é uma coisa que a gente podia... que é fruto daquele momento, mas que eu acho que é necessário que nós pensássemos nisso e pensássemos em fazer essa ponte aí. Eu não sei se o André concorda. Eu concordo, Com ele, é né? muita coisa, é bastante coisa. Ainda bem. É uma questão que a gente colocou, que é a intitulação reformada hoje no Brasil. Outra coisa é a discussão da fé e ciência. Lógico que estão correlacionadas. A fé e ciência é um assunto vasto, assim, porque ele está bem antes, né? O nascimento da teologia cristã nasce nessa articulação entre fé e ciência. Quais são os limites, quais são as fronteiras a ultrapassar e quais são as fronteiras que você está ultrapassando e que vão trair justamente a fé na racionalidade. Isso já está lá com os pais da igreja. Então, deixa eu me situar, assim, só, para falar dos reformados, né? Eu não tenho muito conhecimento, assim, eu cometeria um erro se fosse falar dos reformados brasileiros, assim, pelo menos o que se diz hoje, né, em 2020, teologia reformada, porque eu não consigo conciliar nem a teologia reformada com os reformadores, a teologia dos reformadores, nem o que se diz teologia reformada com a própria igreja reformada francesa ou suíça, como a Nicole citou. Mas, como ela mesma disse, nós temos uma herança reformada, que são de puritanos ingleses e também da reforma radical, que se esconderam ali em Amsterdã, que era uma cidade neutra, e calvinistas, né? Calvinistas também, que são os puritanos, que tentam derrubar a igreja anglicana ou reformar a igreja, e depois a igreja católica retoma o poder, né? Nessa reforma toda que acontece na Inglaterra. Depois os calvinistas, os puritanos, conseguem de fato maioria no parlamento inglês, e aí eles cancelam o Natal durante alguns anos, e depois a igreja anglicana retoma o poder, e aí eles veem os Estados Unidos de fato como uma terra prometida. Mas vejam que eles já saem com um pensamento pragmático, que é típico do pensamento anglo-saxão, e puritano, que é a ideia de purificar mesmo, né, a igreja. Então, esse pensamento puritano, embora tenha sido uma herança da reforma reformada, como a gente está dizendo, de Zwingli, Calvino, ele vem com a ideia já de purificação. E quando eles olham para os Estados Unidos, eles olham como se fosse a Terra Prometida. Você vai estudar textos dessa época, que eles vão comparar a travessia do deserto com essa ida deles aos Estados Unidos. E vão se estabelecer como uma nova nação protestante ali. E daí você vai desconfigurando a reforma e os princípios originais, que são mantidos, mas são reinterpretados ou são atualizados, né, para a gente falar uma palavra que está na moda. Um pouquinho de pimenta aí, né? E as igrejas acabam se construindo diferentes. Então, quando chegam no Brasil, os reformados, eles chegam em 1555, a primeira vez na Baía de Guanabara. A primeira confissão de fé protestante que a gente tem é da igreja de Calvino. Eu faria essa diferenciação também de calvinistas e a igreja de Calvino, porque os calvinistas, eles são essa migração do pensamento de Calvino, se a gente pudesse assim dizer, que depois são expulsos. E a igreja reformada só volta para o Brasil num acordo de 1970, se eu não me engano, que uma vez eu pesquisei. Então, o que a gente tem no Brasil como o Anderson falou, um protestantismo que chega, mas de migração que se defende, que vem montar colônia para viver, para fugir da guerra, para fugir da crise europeia. Depois, o que a gente tem de evangelização, de tentativas de converter a um protestantismo, os brasileiros católicos, é um protestantismo mais evangélico já, que vem dos Estados Unidos. Então, o que a gente chama de teologia reformada, ela está mergulhada, na minha interpretação, numa teologia puritanista, puritana, nessa questão da purificação, da questão e que é moralizante,
e na questão também de um fundamentalismo que acontece lá no começo do século XX, e do qual, que invade o Brasil, né? Porque a gente começa a ser evangelizado no final do século XIX. Por esse evangelismo, a gente fala protestantismo de missão, né? Onde eles vieram como uma missão de converter os tupiniquins. Então, tem essa questão. Sobre a questão da fé e da razão, né? Da ciência, fé e razão, é uma questão bem controversa, assim, porque, de fato, quem dá um tiro no pé, se a gente pode assim dizer, a Igreja Católica, como disse o Anderson, colocando a filosofia de Aristóteles, que é muito mais racional, muito mais empírica, muito menos transcendente do que a filosofia de Platão, que foram, né, os dois grandes instrumentos teológicos, onde os pais da igreja, os teólogos da igreja cristã puderam falar da sua fé, usaram, logicamente, os princípios da razão grega. Mas é uma coisa interessante que eu vejo, que eu trato como um segundo princípio antropológico que a gente vê em Lutero, né, que é justamente a questão quando Lutero ele descobre, né, essa questão de que a justiça de Deus, na verdade, ela vem pela justificação de Jesus Cristo, que é um princípio muito importante da Reforma. Ele vai, em seus escritos, começar a escrever sobre isso. Seus escritos começam a ser queimados, né, seus tratados, em resposta à condenação, porque ele é excomungado em 1521, se eu não me engano, algumas semanas depois, é convocada uma assembleia política para que os vários príncipes da Alemanha se juntem, porque a situação política são mais de 300 príncipes, né, no contexto de Lutero, onde o imperador precisa conciliar toda essa política também, né? E ele é acusado nesse momento, nessa assembleia, de dividir o império e é obrigado a se retratar com a igreja. E ele faz o seguinte, vejam como está conciliado com essa questão da fé e razão, né? Ele diz, a minha consciência, ela é cativa das Escrituras, da palavra de Deus, e eu não posso agir contra a minha consciência. Então, não é seguro, ele diz, nem honesto agir contra a consciência que está cativa à palavra de Deus. Quer dizer, aqui você vê a conjugação da fé e da razão, né? O Lutero, que é um pequeno monge de um convento comum, opõe a sua consciência às mais altas autoridades civis e religiosas da sua época. E essa resposta é, de fato, uma base do individualismo protestante, né, que coloca o assunto da consciência e da razão acima, até mesmo na questão prática, de uma percepção individual da fé. Então, se torna uma injunção protestante, o quê? Não é preciso que... esse individualismo, ele diz isso, né? Não é preciso que ninguém saiba o que é verdade por mim. Por quê? Porque a Igreja Católica que dizia o que eu acreditava. Para eu saber no que eu acreditava, eu precisava ir para Roma. Agora, através desse movimento de racionalidade, conciliando fé e razão, eles conseguem justamente fazer algo impensado até então, que é tirar a tutela da Igreja Católica. E aí você, Anderson, usou uma palavra muito importante, né, para a teologia, que são dogmas, doutrinas, e essa é a grande diferença que eu vejo nos princípios que foram construídos, né, entre a Igreja Católica e a Igreja Protestante. O porquê de não conseguir, né, se reconciliar. Eu posso continuar? Vocês... Claro, com certeza. Não, precisa, né? Precisa. Não, porque senão vocês me cortam se eu estiver falando demais. Porque há uma frustração, né, desses reformadores mais clássicos, Zwinglio,
Não Calvino. Calvino ele vem posteriormente, né? Ele chega um pouquinho depois, ele já não tenta uma reforma da igreja, ele tenta uma instituição nova mesmo. Mas o Lutero, o Zwingli, né? com os diálogos com os outros monges, eles tentam reformar a igreja, eles não conseguem. Depois há uma tentativa até de uma unificação das reformas, né? Da reforma que está acontecendo na Suíça, que está acontecendo na Alemanha. Tem um príncipe que chama os reformadores, chama Zwingli e Calvino e Zwingli, eles não concordam entre eles por conta até de debates da última ceia, por conta da transubstanciação, né? Se é uma coisa memorial, se é uma coisa simbólica e espiritual. Então, eles não entram nesse acordo. Os próprios reformadores criam essa ruptura através de argumentos racionais e não conseguem. Agora, dogma, né? O que é o dogma? Esse é um princípio dos pais da igreja, né? Eles construíram os dogmas lá atrás, na filosofia, né? No diálogo com a filosofia, para poder lutar contra aquilo que se chamava de heresia. Mas o dogma ele se tornou o quê? Uma proposição que expressa uma revelação divina e que se tornou publicamente proposta somente pela igreja, uma injunção. Então, se tornou uma verdade revelada que a igreja conhece e promulga e obriga as pessoas a viverem. Então, os dogmas, dentro desse contexto onde estavam os reformadores, eles eram intangíveis, eles eram inalcançáveis, eles eram irreformáveis, se a gente pudesse assim dizer. Então, eles definem em quem acreditar em todo momento, em todos os lugares. Eles determinam o significado a ser dado aos textos bíblicos. E o protestantismo, ao contrário do catolicismo, ele não vai ter dogmas definidos. Né? Pelo menos é deste princípio que se partiu. Veja que hoje a gente está em outro contexto já, né? Mas ele reconheceria, na verdade, uma autoridade das Escrituras, porque se o reformador reconhece o dogma, ele está reconhecendo o quê? A autoridade da igreja. Quando ele reconhece a autoridade da Escritura, ele está tirando, desconstruindo a noção de dogma e passando o quê? Para a questão de doutrina. Né? Porque se os protestantes negam o dogma por conta da autoridade da Igreja Católica, no sentido que nós acabamos de dizer, né, quer dizer, até dessa questão da individualidade da consciência, eles desenvolvem doutrinas. E doutrinas são o quê? Os ensinamentos registrados, né, que a gente denomina como confissão de fé, como os escritos simbólicos. Elas formulam o ensino que é extraído por esses reformados da Bíblia. E eles vão indicando justamente como eles entendem a mensagem e as consequências que dela se deduz. Então, esse princípio de consciência faz que se criem doutrinas, e são várias, que não deixam os próprios reformadores entrarem de acordo entre si. E as doutrinas elas vão se distinguir, então, dos dogmas por nunca terem um valor absoluto. Elas não têm um valor absoluto. Então, elas são interpretações que dependem, em parte, de um contexto cultural, de condições históricas e de outras coisas. Ela tem, as doutrinas têm valor de proposta, se a gente pudesse dizer assim, não obrigação. E a gente sempre deveria podê-las. Então, nesse princípio protestante, criticá-las em base em princípios. E a questão de princípio é uma outra um outro formato. Então, a gente está falando de doutrina, a gente está falando de dogma e a gente está falando de princípio. Porque a noção de princípio vai desempenhar na teologia reformada um papel fundamental, né? Porque você pode falar em razão do protestantismo para todos os grupos que se reivindicam como tal, de dois princípios que todos vão defender. Você pode falar hoje para todas as ramificações de dois princípios, que a gente chama na teologia de princípio formal e princípio material. Qual que é o princípio formal? O princípio da autoridade e da soberania das Escrituras. E é importante que se diga no plural, né? Escrituras. Essa é uma tradução que foi feita do grego para o latim. No grego a gente dizia no plural ainda, como se pudesse dizer as Bíblias. E a gente traduziu no latim como no singular, a Bíblia. Isso acabou
se tornando um problema que nós testemunhamos, está ligado o que a gente testemunhou nessa semana. Então, o princípio formal é a autoridade das Escrituras, e o princípio material é a justificação pela graça. Quer dizer, se você vai falar para qualquer protestante ou evangélico, nós somos salvos pelo quê? Pela graça de Jesus. Tudo bem que na constituição da doutrina, isso pode ter conotações diferentes, mas os princípios, eles são iguais. E por que a gente fala de princípio material para a autoridade, a soberania da Escritura? Porque é como se fosse um conteúdo, um índice. A justificação pela graça é assunto essencial do ensino bíblico. É isso, você vai desenvolver a doutrina, o conteúdo da doutrina tem que falar sobre essa justificação pela graça. E princípio formal, porque a Bíblia é a forma, o anúncio dessa justificação pela graça. Aí a gente poderia se perguntar, mas professor, qual que é a diferença entre dogma e princípio? Então, porque o princípio me parece tão rígido quanto o dogma. Não, o dogma que a Igreja Católica apresentava era como, e que a gente vê hoje em algumas igrejas, e teólogos e pensadores evangélicos, ele é uma definição que deve ser aceita. Ela deve ser aceita daquele jeito. E o princípio, ele indica uma direção a ser tomada. Se a gente pudesse fazer uma analogia, a gente poderia pensar num edifício pronto, acabado, onde os fundamentos estão estabelecidos, o acabamento está feito, e você entra e você não pode mudar. Você só vive ali dentro. Esse é o dogma. O princípio, ele é uma estrada. Ele é o caminho no qual você vai construir a sua doutrina a partir desse princípio. Então, veja que existe um caráter um tanto estático do dogma que vai se opor à dinâmica do princípio. Então, a grande pergunta, a questão que os protestantes vão discutir em relação à fé que eles têm, baseadas nesses dois princípios, quais doutrinas traduzem melhor e quais doutrinas trairão esses dois princípios fundamentais, que é justamente a forma pela qual a justificação pela graça, isso é, a salvação graciosa de Deus, vai se revelar. E aí você vai encontrar, dentro desse debate, aqueles que vão falar sobre uma inerrância da palavra, que vai ser um movimento fundamentalista, que é uma doutrina contestada por reformadores luteranos, que admitem que há erros históricos, geográficos e científicos na Bíblia, e os fundamentalistas não vão aceitar isso, e você vai ter os calvinistas, esse movimento também dos puritanos, que eles queriam explicar o princípio da justificação a partir da dupla predestinação, que vai ser justamente o alicerce do movimento calvinista, e que a gente já falou até em sala de aula, que não tem muito a ver com Calvino, embora tenha sido tirado das ideias de Calvino. Então, a discordância está no nível dos princípios, e nas doutrinas que se formam desses princípios, e não é nem em relação à fé e à razão. Logicamente que a fé e a razão, elas estão justamente conjugadas nisso. Quando você vai falar da sua fé, você cria um argumento racional e escreve uma doutrina. Que acaba virando um dogma. Que acabou virando um dogma, porque a partir do momento que você questiona uma doutrina como ela não poderia ser dita, sendo que ela está baseada nesses dois princípios, que é justamente a justificação, salvação pela graça e a autoridade das Escrituras, você está fazendo o quê? Você está transformando essa doutrina em um dogma. Isso é muito interessante, porque se a gente for falar de Escrituras, a gente, como eu disse, a gente tem que sublinhar o plural. A gente não pode apagar essa pluralidade que existe na própria identificação das Escrituras, porque esse plural indica que nós nunca paramos de conhecê-las e entendê-las, porque elas são várias narrativas. Você pega as Escrituras, os reformadores, alguns deles tinham esse entendimento. É o testemunho de várias pessoas que se relacionaram com Deus. Então você tem um testemunho em forma de narrativa, um testemunho em forma de conto, um testemunho em forma de poesia, quer dizer,
E, então, se você tem uma diversidade de escrituras ou de bíblias, né, que vão caracterizar em seu conjunto a autoridade. E a palavra autoridade, etimologicamente, vem justamente de expandir, quer dizer, de você ser autor, de ser autorizado também. Não é uma autoridade onde você só reconhece algo que vem de cima e de baixo e obedece, de baixo para cima, de cima para baixo e obedece. Não, é algo que te dá o poder também de ser autor na interpretação. Eu acho que as escrituras, elas, e isso se você for falar, até nessa comparação de teologia reformada brasileira e teologia reformada protestante, os protestantes franceses, luteranos, alemães, eles vão falar que a escritura admite várias interpretações, sem desconsiderar o contexto cultural do interlocutor. É como aquela fala de Jesus lá em João 14, né? Na minha casa, ou na casa do meu pai, na verdade, ele diz, há muitas moradas. Então, o que os reformados vão dizer? Existe uma gramática teológica que dá autoridade a essas escrituras, isso é, que está no centro da escritura. Isso é uma convicção fundamental sobre o que é o ser humano e o seu status diante de Deus, que é o ser justificado pela graça. E, além disso, existe uma expressão histórica datada dessa gramática, que é a maneira como essa gramática se viveu em um contexto determinado do autor, que precisa ser interpretado ou atualizado. E eu acho que uma coisa legal para se falar também é o seguinte, né? Com a Reforma Protestante veio algo muito interessante, que foi o seguinte, como o professor acabou de falar dos dogmas, você não podia pensar diferente, basicamente, assim. Ou se podia, você corre o risco de morrer, né? E no decorrer da reforma dos movimentos, ocorreram, infelizmente, né? Entre os movimentos houveram conflitos Sim. E houveram mortes também, né? E o que a gente pode aprender com esse tipo de coisa, né? Uma coisa que eu considero uma herança da reforma é justamente essa possibilidade de você discordar, né? E eu acho isso muito legal, porque existe realmente essa pluralidade, né? Então, realmente existem esses pensamentos diferentes, né? Que às vezes vão ser realmente paradoxais e realmente você não precisa necessariamente concordar. Mas é muito legal você poder discordar, né? E as pessoas sempre partem do pressuposto de que eu sou a pessoa que sou correta, né? E a outra pessoa é o errado, o herege. E a outra pessoa, supostamente, seria, sei lá, iria pra fogueira, por exemplo, né? Mas quem disse, né? Quem disse que você não seria a pessoa que iria pra fogueira, né? Jesus iria pra fogueira. Quem disse que você não seria quem disse que você não é o John Hus da história, né? Então, assim, por que isso é importante pensar? Porque a gente não pode aplicar na diferença no outro o que a gente não gostaria que acontecesse com a gente, né? Então, ok, você tem a opção de discordar, e aí qual que é a sua postura, né? A sua postura é fazer, que nem a gente viu. Só para contextualizar para quem tá ouvindo, a gente tá na semana do dia 30, tá? Só pra 30 de outubro, né? Mas enfim, você coloca em risco muitas vezes a vida de pessoas, né? Quando você faz isso. Mesmo a gente não estando numa época de fogueira, você pode colocar em risco a vida de uma pessoa, Sim. tanto do ponto de vista físico, né? Que, sei lá, sempre tem um louco por aí, né? A gente viu recentemente, até o professor comentou na sala de aula, aquele professor, se eu não me engano é francês, né? Que ele morreu porque estava falando justamente de liberdade de expressão, e aí usou uma charge lá, e ele não estava, tipo, ratificando a charge necessariamente, ele só estava explicando. E aí uma pessoa ficou ofendida, enfim, ele acabou sendo morto por causa disso, né? Olha que absurdo. Aqui no Brasil, decapitado. E aqui no Brasil você pode pensar, mas aqui não acontece isso. Ok, mas por que não acontece? Ou será que não, entre aspas, tem a chance de acontecer, entendeu? Então a gente tem que tomar muito cuidado. Então colocar uma pessoa numa situação de exposição excessiva assim, e pegar a pessoa como se fosse um espantalho, é uma coisa muito perigosa.
que pode ter esse risco físico e além do risco psicológico, né? Que, fala Sim. sério, hoje em dia depressão e tantas coisas assim podem afetar a vida de uma pessoa. Então, eu realmente defendo que você tem que argumentar com as ideias, né? E que realmente você tem que pregar aquilo que você considera como correto, entendeu? Então, não faz muito sentido você querer comemorar uma reforma protestante e executar e fazer a mesma coisa que a Igreja Católica daquela época, antes dela fazer a própria reforma dela, ter as mesmas Eu acho atitudes, que sabe? Isso não faz sentido para mim. Então, infelizmente, é o que acaba sim, eu acho que a acontecendo gente no Brasil muitas inverteu vezes, né? o princípio protestante, né? Porque o princípio protestante, até o princípio cristão, a gente pode falar assim. Bom, pessoal, aqui chegamos ao final dessa primeira parte desse podcast da Reforma Protestante. Não deixe de acompanhar a segunda parte, porque nós vamos ali tirar muitas lições desses grandes reformadores. Um grande abraço. Pessoal, siga-nos no nosso Instagram, @pensarpod com D mudo, e acompanhe aí os nossos próximos episódios.